Vamos lá, pessoal. Mais um exercício de balanço de massa aqui para a gente resolver. O exercício diz o seguinte: uma torre de absorção deverá ser dimensionada para absorver 95% da acetona presente em uma mistura gasosa, cuja composição molar é 80% A, 20% acetona. A acetona será absorvida por contato em contracorrente com água pura, gerando uma solução aquosa com a vazão máxima de 100 kg/h. E essa solução tem 10% de acetona em massa. Considerando a solubilidade do A na água, calcule a vazão molar da mistura gasosa a ser alimentada na torre e a composição molar do gás efluente da torre. Vamos tentar enxergar esse processo a partir do seguinte fluxograma. Eu tenho aqui um absorvedor e a disposição básica de correntes que vai haver aqui no absorvedor. Tá? Essa mistura gasosa de entrada aqui é a mistura gasosa que ele está me dizendo que tem a composição molar de 80% de A e 20% de acetona. Tá? E aí eu tenho essas informações para inserir aqui. X do A é 0,8, X da acetona vai ser 0,2. Tá? Suponha que eu quero purificar essa corrente aqui, tornando ela mais concentrada em A. Né? Eu posso fazer ela passar por um absorvedor. Aqui dentro, essa corrente gasosa vai entrar em contato com um solvente, que no caso aqui é água pura. Tá? E aí, por uma questão intermolecular, trazendo em palavras mais fáceis, seria uma questão de afinidade química mesmo, a água ela vai absorver a maior parte da acetona que entra dentro dessa mistura gasosa. Tá? E essa acetona que foi absorvida vai sair na forma de uma solução aquosa. Então aqui eu teria duas correntes de saída. A solução aquosa, com o soluto absorvido e o solvente que foi alimentado em cima, e uma mistura gasosa de saída, que agora vai ser muito mais concentrada em A. Tá? Ele me fornece aqui que essa solução aquosa tem uma vazão de 100 kg/h, e aí dentro desses 100 kg eu tenho 10% de acetona em massa. Então vamos anotar essa informação. Eu tenho 100 kg/h. Desse total, eu tenho uma fração máxima de acetona de 0,1. Tá? O que não é acetona aqui? Seria o solvente que entrou lá em cima, que seria a água. Então, eu tenho também uma fração máxima da água aqui dentro. Tá? Perceba que eu não tenho nenhuma informação da vazão de solvente aqui, eu só sei que é água pura. Então, a gente vai tratar isso aqui como sendo uma incógnita, que eu vou chamar de N-água. Tá? Ele também não me forneceu a vazão desse gás de entrada aqui, que para a gente vai ser N1. E para a corrente de saída, a gente tem o mínimo de informação possível, porque a gente não sabe nem a vazão dela e a gente não sabe a composição. A gente só sabe que vai ter acetona aqui dentro. Por que vai ter acetona aqui dentro? Porque o que passou da gás de entrada para a solução aquosa foi 95%. Tá? Vou até armazenar essa informação aqui embaixo. Então, 95% da acetona vem para cá. 95% da acetona na corrente 1 vai para essa corrente aqui. Tá? Vou colocar aqui, vai para a solução aquosa. Tá? Mas a gente sabe que o nosso objetivo inicial era ter essa corrente mais purificada em A. Se A entrou aqui, e a gente vai tratar esse absorvedor operando em estado estacionário, A vai ter que sair por algum lugar. Né? O problema informa que o A ele é insolúvel na água. Tá? Desconsidere essa solubilidade do A na água. Então, o A vai ter que sair aqui em cima. Certo? Nós não temos mais nenhuma informação que a gente possa utilizar aqui. Então, esse aqui seria o nosso fluxograma inicial. O que dá para a gente calcular de imediato aqui? Por exemplo, ele me fornece que aqui eu tenho acetona e água, então isso aqui vai ter que ser uma fração de 0,9 para somar 1. Tá? Um outro conto que a gente pode fazer já imediatamente é transformar essa vazão aqui e essas frações para uma base molar. Por que eu vou ter que fazer isso? Todo o nosso fluxograma está montado em termos molares aqui. Aqui eu tenho composição molar, vazões molares, que são tratados como incógnitas, e só essa corrente aqui está numa base máxima. Tá? Então, para a gente não ter confusão de unidade ao longo da resolução, a gente vai transformar isso aqui para uma base molar. Tem várias formas de a gente fazer isso aí, pessoal. Então, uma forma que seria mais fácil aqui seria perceber que dentro desses 100 kg eu tenho 10% de acetona.
Então, eu posso colocar aqui que eu teria 10 kg por hora de acetona, certo? E se eu quiser passar isso aqui para molar, eu só preciso saber qual que é a massa molar da acetona. Tá? Então, a acetona, pessoal, ela vai ter a fórmula C3H6O. Né? Então, se vocês calculam a massa molar aí com calma, vocês vão achar aproximadamente 58 kg por quilomol. Tá? Então, se eu tenho que isso aqui são 10 kg por hora e a massa molar são 58 kg por quilomol, eu posso fazer uma conta rápida, que seria multiplicar isso aqui por 1 kmol, que divide 58 kg, porque aí eu cancelo o quilograma do denominador com o quilograma do numerador e eu vou sobrar só com o resultado que eu quero, que seria 0,172 kmol de acetona por hora. Tá? Então, nós convertemos a quantidade de acetona que tem aqui dentro no equivalente em kmol. A mesma coisa a gente pode fazer com a água. Se a água tem 90 kg por hora, né, e a água teria a massa molar de 18 kg por quilomol, a gente pode fazer a conversão dessa quantidade aí para mol. Se você utilizar aí a massa molar, você vai obter que isso aqui dá 5 kmol de água por hora. Tá? Então, esses resultados aqui vão ser importantes para a gente ao longo da resolução do problema. Vamos deixar eles armazenados aqui. Tá? Agora, todo o meu fluxograma está em mol. Se eu quiser, eu posso apagar essa parte para não confundir. O que vai interessar para a gente seriam essas vazões molares aqui. Ok? Como a gente não tem mais nenhuma conta preliminar aqui para fazer, a próxima etapa aqui para a gente seria ir para a análise de grau de liberdade, que eu vou fazer aqui do lado. Tá? Então, análise de grau de liberdade. Como é que ficaria a análise de grau de liberdade no caso desse problema? Tá? Eu tenho aí que considerar o número de incógnitas menos o número de equações independentes que relacionam as incógnitas. Tá? Então, quantas incógnitas eu vou ter aqui nesse fluxograma? Seriam 5, porque seria N1, que eu não conheço, N2, essas duas frações aqui e o N da água. Tá? Então, eu teria aqui 5 incógnitas menos o número de equações independentes que relacionam essas incógnitas, ou o número de equações independentes que eu posso utilizar para matar essas incógnitas aí na hora de fazer as contas. Tá? A primeira fonte de equação independente aqui que a gente vai ter, pessoal, seriam os balanços. Tá? Quantos balanços eu posso fazer aqui dentro? Pelo menos balanços independentes. Se eu tenho um processo sem reação química aqui, o número de balanços que eu vou conseguir fazer vai ser o número de substâncias que eu tenho envolvidas aqui no fluxograma. Tá? Então, eu tenho acetona A e água. Portanto, eu teria 3 balanços. O que mais que pode ser fonte de equações independentes? A gente contou essas duas frações aqui como sendo incógnitas, mas a gente sabe que essas duas frações aqui elas estão amarradas por uma equação matemática, que seria esse x da acetona mais o do A tem que dar 1. Então, eu teria aqui o que eu chamo de restrição. Então, eu teria uma restrição. Tá? Por fim, nós temos essa informação aqui que nós vamos utilizar para fazer conta, que seria uma informação adicional. E a gente teria a última fonte de equação aqui como sendo as informações adicionais. Portanto, eu consigo zerar os meus graus de liberdade. Tá? Como eu zero os meus graus de liberdade, eu não me preocupo com base de cálculo e eu não me preocupo se o problema vai poder ou não ser resolvido, porque ele vai poder ser resolvido. Tá? Então, o que a gente pode fazer aqui agora seria começar as contas utilizando a informação adicional. Tá? Então, como é que a gente pode equacionar isso aqui para fazer alguma conta? Bom, utilizando aqui a informação adicional, a gente tem que 95% da acetona que entra na mistura gasosa vai sair aqui nessa solução. Então, quanto que é a acetona que entra na mistura gasosa? Seria 0,8 N1. Tá? Então, quanto que é a acetona que sai aqui nessa solução? Vai ser 0,172 kmol por hora. Tá? Então, quando a gente faz essa conta aqui, a gente obtém que N1 é aproximadamente 0,9053 kmol hora. Tá? Então, esse valor aqui seria o valor dessa vazão, que não é mais uma incógnita para a gente. Então, a gente pode apagar aqui e colocar o valor dela. Tá? Seria 0,9053
kmol/h. O próximo passo aqui para a gente, já que a gente não tem mais nenhuma informação adicional para utilizar, seria partir para os balanços, tá? Então, como esse aqui é um processo operando de forma contínua, a forma da equação do balanço que a gente vai usar vai ser a forma da equação diferencial. Então, vocês já sabem que eu vou ter acúmulo, né, que é uma derivada de massa, no caso aqui seria uma derivada de mol com tempo, vai ser entrada menos saída, mais geração menos consumo. Tá? Eu não tenho reação química aqui, então quando eu aplico essa equação aqui para cada componente individualmente, ou quando eu aplico o processo como um todo, eu vou conseguir cancelar esse termo de geração e de consumo, justamente pelo fato de não ter reação. Tá? O acúmulo aqui a gente vai considerar como sendo zero também, porque a gente vai lançar a hipótese de que esse equipamento opera em estado estacionário. Tá? Então todos os balanços que a gente vai fazer, eles têm a forma de entrada igual a saída. Né? E aí a gente vai ter as opções de fazer o balanço para cada componente individualmente, ou seja, a acetona, água, ou a gente pode fazer o balanço total para todos os componentes ao mesmo tempo. Tá? Então vamos fazendo aqui os balanços para cada componente. A primeira coisa que vocês têm que perceber, pessoal, antes de vocês começarem a equacionar os balanços, é que qual que seria o balanço mais adequado para a gente utilizar aqui? Tá? A gente tem que ver onde que a gente vai ter menos esforço matemático na hora de fazer as contas. Tá? Por exemplo, se eu fizer o balanço de A aqui nessa coluna, eu vou ter que a entrada de A vai ser igual à saída de A. Por onde é que eu tenho entrada de A? Eu tenho entrada de A aqui nessa corrente, né? Porque eu não tenho entrada de A aqui, eu tenho saída de A aqui em cima. Então, se a gente fizer o balanço de A, vocês conseguem perceber que eu vou ter duas incógnitas, porque seria essa vazão que multiplica essa fração vai ser igual a x do A vezes N2. Então, só com esse balanço a gente não chega em lugar nenhum. Mas se a gente fizer, por exemplo, o balanço da água, a gente já consegue matar o valor dessa variável. Tá? Por quê? Como que vai ficar o balanço da água? Eu vou ter para a água que a vazão de água que entra, né? No caso seria a água que entra aqui nessa parte superior, estou tratando como sendo N água, vai ser igual à vazão de água que sai. E a água ela só vai sair nessa corrente aqui. Mas a gente sabe que a água que sai aqui por baixo seria 5 kmol/h. Então, quando a gente faz essa conta aí, a gente já mata imediatamente o valor de N água aqui em cima. Isso aqui não é mais uma incógnita para a gente. Isso aqui seria um valor de 5 kmol/h. Tá? Então, isso aqui foi calculado. Tá? Não é mais uma incógnita. Então, a próxima coisa que a gente teria que fazer aqui seria um próximo balanço. Não pode ser mais o de água porque a gente já usou. Né? Então, será que seria interessante eu fazer, por exemplo, o balanço de acetona? Se a gente fizer aqui o que entra de acetona igual ao que sai, a gente não vai chegar em lugar nenhum só com essa equação. Por quê? Porque no balanço da acetona vai aparecer um termo de N2 vezes o x da acetona, que a gente não sabe nenhuma dessas duas incógnitas. Mas se a gente fizer, por exemplo, o balanço total, vocês percebem que eu já consigo matar o valor dessa vazão N2 aqui. Porque tudo que entra vai ter que sair na coluna. Tá? Quem que é tudo que entra? Seria essa vazão aqui e essa vazão aqui. Qual que é a vazão que sai? Seria a soma dessas duas vazões aqui, né, que seriam acetona mais água, mais essa vazão N2. Portanto, se a gente calcular aqui, a gente vai ter que 0,9053 mais 5, que seria a vazão que entra de água, vai ser igual a essa vazão toda, que seria 5,172, mais a vazão que sai aqui em cima, que seria N2. Tá? Então, com isso, a gente obtém que N2 teria o valor de 0,733 kmol/h. Okay? Então, isso aqui não é mais uma incógnita para a gente, seria um valor de 0,733 kmol/h. Tá ok? Então, a gente já determinou aqui boa parte das variáveis do fluxograma. Tá? O que falta para a gente agora é calcular
é a composição desse gás de saída. E só sobrou aqui para a gente balanço de A e balanço de acetona. Tá? Então, qual desses a gente vai escolher? A gente vai escolher o que leva a gente a fazer menos conta, que seria o balanço de A. Por que no balanço de A vai ser mais simples? Porque o A ele só vai aparecer nessa corrente aqui e na corrente de baixo. A acetona não, ela aparece na corrente de baixo, na corrente de cima e na solução aquosa. Tá? Então, se a gente faz um balanço de A, a gente obtém finalmente, né, para o A, que a vazão toda de A que entra igual a vazão toda de A que sai. Né? Quem que seria a vazão toda de A que entra? Seria 0,8 que multiplica 0,953. Isso aí vai ser igual à vazão toda de A que sai, que seria x do A vezes 0,733. Tá? Então, x do A vezes 0,733. Com isso, a gente obtém que o x do A é aproximadamente 0,988. Então, quem que seria o x da acetona aqui? Se isso aqui é 0,988, vai ser o tanto que falta para chegar em 1. Tá? Que seria 0,988, portanto, aqui seria 0,012. Então, aqui a gente percebe que, de fato, eu consegui purificar a corrente de A. Eu tenho uma saída aqui muito mais concentrada em A em comparação com a entrada. Tá? Logicamente, isso acontece porque a acetona foi absorvida pela solução aquosa. Tá ok, pessoal? Então, qualquer dúvida vocês deixam aqui nos comentários e até o próximo vídeo.